Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PodMed, o podcast da Ampla, a revista das Unimedes do Estado do Paraná. O PodMed é reservado a você, médico cooperado e profissional de saúde. Eu sou Alana Martins e hoje estamos aqui com Marlos Volneide Moraes, que é cirurgião geral, médico gastroenterologista, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, o CIMEPAR, e vai falar um pouquinho sobre sindicalismo médico e a história também do CIMEPAR. Muito obrigada, doutor, pela tua presença, pela disponibilidade em estar conosco nesse dia. Eu que agradeço, Lana. Eu acho uma oportunidade ímpar para a gente poder falar um pouquinho sobre as questões sindicais que também estão relacionadas assim de forma muito intrínseca ao trabalho do médico. Acho que a gente vai ter a oportunidade de dar algumas informações que são valiosas para quem está nos ouvindo. Bacana, doutor. Para a gente começar esse bate-papo, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que iniciou esse movimento sindical no país, a partir de qual momento, de qual demanda. A gente sabe que os movimentos sindicais, no geral, acabam às vezes saindo de uma insatisfação profissional, né, ou até por uma mudança econômica. Como que surgiu esse movimento sindical médico aqui no Brasil? A história, a gente não consegue falar do sindicalismo médico sem nos referirmos primeiro à história do sindicalismo em si, né? Do fato de existirem os sindicatos de uma forma geral. Se a gente remontar um pouquinho a história, existe todo um movimento baseado lá na Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial iniciou as suas atividades, os operários, de uma forma geral, aqueles que trabalhavam na indústria, etc., eles começaram a se sentir bastante oprimidos e começou uma discussão entre a famosa relação capital-trabalho, né? Essa discussão é uma discussão que permeou principalmente os meios europeus, né? E se a gente olhar com um pouquinho mais de detalhe para a história, principalmente as questões relacionadas à Itália, né? Na Itália é que nós tivemos ali alguns movimentos relacionados ao anarquismo e a um início de uma revolução dos operários em relação ao trabalho, né? Tentando equilibrar essa relação capital-trabalho. Esses movimentos que surgiram na Itália, na Europa, de uma forma geral, Inglaterra também foi um país que tem um papel importante nessa história, eles acabaram, obviamente, contaminando o mundo como um todo e, obviamente, o Brasil. O Brasil, se a gente olhar a questão histórica, o Brasil tem, no século XX, no início do século XX, a gente começa a ter os primeiros movimentos relacionados ao sindicalismo, propriamente dito, sindicalismo de uma forma geral. Lembrando que nós estamos ali na era Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas foi, no início ali dos anos 20, 30, foi um presidente que acabou ele próprio criando essas condições de trabalho e criando os sindicatos. Só que ele criou um modelo de sindicato que era basicamente vinculado ao Estado. Então, as regras do sindicalismo criada naquele primeiro momento do Getúlio Vargas, foi uma regra baseada naquilo que o Estado pretendia que se organizasse em termos de trabalho, né? Os trabalhadores, obviamente, já tinham uma certa organização e o que foi organizado a partir dali foi simplesmente uma maneira de como os sindicatos deveriam se comportar. Eu posso estar um pouquinho enganado em relação a datas, mas o Getúlio Vargas ele governou até 45 no primeiro momento, mas o que aconteceu? Em 43, ele promulgou algumas coisas relacionadas à chamada consolidação das leis do trabalho, que até hoje perduram, com uma modificação que acabou acontecendo no governo Temer agora em 2017. Mas nesse processo de organização, digamos assim, do trabalho também do médico, né, mas do trabalho de uma forma geral, essas regras foram estabelecidas no sentido de dar um pouquinho mais de proteção ao trabalhador. Então, se a gente olhar, por exemplo, a carteira de trabalho, é um evento que foi instituído a partir dessa regulamentação em 43, se não me falha a memória. Além disso, férias, 13º salário, foram conquistas que foram sendo feitas a partir dali, a jornada de trabalho de 8 horas. E a gente tem, então, aí o caminho de um sindicalismo que já era uma reivindicação antes dessas determinações, mas um caminho de sindicalismo que já vinha se desenhando como um reconhecimento da importância que o trabalho humano, né, que o trabalho dos profissionais tem dentro do ambiente de trabalho, nas relações comerciais, etc. Para a área de saúde, especificamente, que é o nosso tema e que é o
o motivo até da gente estar comentando, a gente tem situações que foram crescendo também com esse modelo mental, esse pensamento da época sobre a capacidade de trabalho do médico, o reconhecimento do trabalho médico, a segurança do trabalho médico. Isso tem uma implicação na questão saúde, mas se a gente olhar, nós temos, por exemplo, hoje o Sindicato Médico no Paraná, por exemplo, ele teve a sua criação em 1931. Nós estamos caminhando aí para 94 anos, né, de existência do sindicalismo. É óbvio que, num primeiro período inicial, ele tinha esse desenho da força de trabalho buscando reconhecimento, buscando garantias e um certo controle, né, por parte do Estado, mas aos poucos ele foi conseguindo ganhar espaço, só que nós tivemos ali, se a gente olhar 31, por exemplo, nós estamos chegando próximo da Segunda Grande Guerra Mundial, né, que foi também um período que acabou sendo um período de exceção para uma série de coisas no mundo como um todo, e a partir dali, então, nós começamos a ter alguns ganhos que foram crescendo, porém limitados a algumas determinações ainda do Estado. Tá? A gente vai ter, de fato, um crescimento, por exemplo, aqui no estado do Paraná, a gente vai ter uma discussão inicial a partir dos anos 70, mais ou menos. Então nós tivemos uma lacuna ali que foi representada, inclusive, pelo período da ditadura militar, né, do que nós vivemos, e nós começamos a ter, então, um crescimento, um recrudescimento, digamos assim, das atividades sindicais, principalmente das atividades médicas, né, especificamente das atividades médicas, a partir dos anos 70, mais ou menos, onde a gente começa, então, a ter um progressivo reconhecimento das várias categorias profissionais. Tá? Só para comentar, eu acho que é importante deixar claro também, já nesse momento histórico, né, a categoria médica, ela sempre foi reconhecida como uma categoria diferenciada. Por isso, a representação dos médicos, de uma forma geral, quando a gente fala em representação sindical, ela deve ser feita por um sindicato que é específico da categoria. Por que eu comento isso? Porque é muito comum a gente observar médicos trabalhando em empregos, né, vinculados a instituições públicas, por exemplo, e serem catalisados, né, serem buscados por sindicatos que não são especificamente de médicos, mas sindicatos de servidores, por exemplo, públicos de uma determinada situação. Os médicos, por serem uma categoria considerada diferenciada, eles têm por obrigação estar vinculados ao sindicato dos médicos pelas especificidades do trabalho médico, que a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho mais. Então, só deixar isso já claro no nosso momento histórico aqui, porque eu acho que essa relação é importante que os médicos que estão nos ouvindo aí tenham essa percepção e esse conhecimento. Só para entender ali o contexto do que o doutor estava falando, tem uma obrigação, então, uma obrigatoriedade ali do médico estar vinculado a esse sindicato. Na verdade, não há uma obrigação. Uhum. Tá? Essa obrigação existia até a reforma trabalhista em 2017. Tá? Como era feita essa obrigação? Essa obrigação ela estava vinculada a uma obrigação, uma contribuição sindical obrigatória até 2017, perdão. Uhum. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, ela passou a ser uma decisão da categoria médica. Uhum. A categoria médica que define se há necessidade ou não dessa contribuição de forma obrigatória. Em Assembleia Geral da categoria no Estado, por exemplo, foi definido que a contribuição é uma contribuição que deve ser mantida por quem exerce a profissão médica no Estado do Paraná. Alguns estados não tiveram esse reconhecimento, alguns estados até têm seus sindicatos de uma forma muito mais digamos assim, descentralizada, aí cada sindicato tomou a sua decisão em relação a isso. Cada sindicato médico, né, tomou a sua decisão em relação a isso. No Paraná, a nossa carta sindical, ela prevê que a representação dos médicos para o estado inteiro é feita pelo CIMEPAR, é feita pelo Sindicato dos Médicos no estado do Paraná. E a categoria em assembleia definiu que manteria essa contribuição sindical no sentido de manter vivo a entidade sindical.
Por que é importante manter vivo e Que quando eu a até gente ia fala? perguntar se o senhor via até como talvez um reconhecimento pela atuação do CIMEPAR no Estado, que daí a categoria acabou decidindo dessa maneira? Eu vou te responder em duas etapas. A primeira etapa, assim, a finalidade da contribuição sindical é o financiamento das atividades básicas do sindicato. A gente tem que manter uma estrutura mínima, né, de atendimento. Essa estrutura mínima envolve questões administrativas e as questões das atuações mesmo do CIMEPAR, né? Como a representação é no Estado, é óbvio que a mobilização em outras cidades que não a de Curitiba, onde está a sede do sindicato, exige deslocamento, exige participação de profissionais. Então, isso tudo precisa, de alguma forma, precisa de um financiamento. Tá? E por isso foi a decisão da manutenção da contribuição sindical. Mas hoje, até respondendo então a segunda parte da tua pergunta, hoje o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que as contribuições sindicais elas podem ser feitas de acordo com as negociações que o sindicato consiga fazer. Chamou isso de contribuição negocial, contribuição assistencial. Os nomes variavam, ainda não tem uma definição muito própria, mas a gente tem usado o termo contribuição negocial. O que é essa contribuição negocial? No momento em que você define algumas questões relacionadas ao que a gente chama de acordo coletivo de trabalho, ou seja, um acordo que vai beneficiar a categoria ou um núcleo dentro da categoria médica, normalmente essa negociação é feita buscando benefícios para o profissional trabalhador. O Supremo entendeu que ao se obter algum benefício nesse sentido, é válido, é lícito ao sindicato pleitear também uma contribuição no sentido de que ele mantenha as suas atividades. Por quê? Porque a maioria desses acordos eles acontecem de forma anual. É feito um contrato, né, de ações, de especificações, e já coloco algumas aqui como exemplo, e a partir desse vencido esse ano nós vamos negociar. Então, a principal negociação que a gente coloca no acordo coletivo é correção salarial. Então, nós temos aí, por exemplo, categorias que não tiveram correções salariais ao longo de muitos anos. E a gente sabe que, à medida que eu tenho um país com inflação corrente, à medida que eu não tenho um reajuste do meu salário, daquilo que é a minha percepção salarial, eu acabo, de alguma forma, perdendo capacidade de compra, etc. Então, o sindicato ele atua nessas situações, dizendo, olha, está chegando a época do reajuste. A entidade A, B, C ou D, em geral, isso é feito com as entidades públicas, de uma forma geral. Mas está chegando a época do acordo. Então, nós renegociamos o acordo anualmente para que sejam feitas essas correções. Normalmente, no exercício dessa negociação, a gente não pede somente a reposição do que foi a inflação passada, porque nem sempre ela reflete a realidade. Então, nós normalmente associamos uma reposição da inflação mais um ganho real para que haja um reconhecimento. Isso é um exemplo só das negociações que o CIMEPAR, no caso, eu posso falar mais propriamente do CIMEPAR pelo tempo de vivência dentro dele, mas porque é assim que a gente trabalha. Junto com essas negociações, e eu acho importante a gente aproveitar esse momento para informar, nós buscamos reconhecer também algumas questões dos direitos trabalhistas que até então não foram reconhecidos. Se me permite, eu vou te dar um número Sim. relativo aí aos últimos 5 anos, praticamente, em que as negociações que o CIMEPAR fez buscando o reconhecimento desses direitos trabalhistas, algumas delas, infelizmente, através da justiça, Sim. renderam para os médicos da categoria profissional médica representada pelo CIMEPAR mais de 40 milhões de reais. Para os médicos, não foi para o sindicato. Eu gosto de deixar sempre claro que às vezes o pessoal diz assim, puxa, o sindicato está rico. Então, não. Nós recebemos, obviamente, uma parte pequena, que é a parte referente a essa contribuição negocial, mas os médicos recebem diretamente em suas contas, receberam, né, valores aí acima de muita gente, próximo de 1 milhão ou meio milhão, dependendo do tempo em que ele tinha os direitos não reconhecidos. Então, isso para a gente é gratificante, né? Quando você vê
uma situação que era de injustiça, né, até um determinado momento, o não respeito a alguns direitos, e a gente consegue recuperar isso para o profissional que trabalhou, isso é bastante válido, né, em termos Num período do de trabalho. quanto tempo, doutor, esse? Esse número em torno de 5 anos, Nos mais ou últimos menos, 5 para te dar anos. um número Aham. aproximado. Vou te dar mais alguns exemplos aqui. Há um plantão médico, por exemplo, e aí vem uma das coisas que permitem diferenciar a categoria, um plantão de 12 horas, por exemplo. Nós temos um reconhecimento trabalhista em que o médico tem que obrigatoriamente ter 1 hora de repouso no intervalo desse plantão de 12 horas, um intervalo que pode ser ajustado, obviamente, de acordo com a demanda que ele está atendendo, mas ele tem direito a 1 hora de repouso para que ele faça uma refeição, faça um pouco de repouso, porque, obviamente, no final dessas 12 horas, a exaustão do trabalho médico, né, ela é muito grande, pode até comprometer os resultados do trabalho. Então, são conquistas que a gente vai tendo. Para jornadas menores também há intervalos regulares de descanso, né? Sim. Ou simplesmente de outra atividade que não seja do atendimento direto ao paciente, né? Sim. Isso depende dos acordos e das jornadas que são feitas. Doutor, o senhor falou sobre que o CIMEPAR neste ano completa 94 anos, né? Isso. Durante esse quase centenário, né? Eu queria que o senhor destacasse algumas conquistas durante esse período. Eu sei que o senhor chegou meados de 2017 no CIMEPAR, mas eu acredito também que o senhor já conhecia o trabalho. Gostaria que o senhor destacasse aí algumas conquistas. Obrigado. Na realidade, eu estou na atividade sindical já desde 2004. Ah, Né? então Eu isso. tive um período até me dando essa oportunidade, eu tive um período em que eu trabalhei no interior do Paraná, e nesse período do interior do Paraná também a gente exercia de alguma forma uma atividade sindical. A gente teve a oportunidade de fundar uma associação médica que não existia no local, tive a oportunidade de fundar uma Unimed, uma singular Unimed, e também alguma atividade sindical. Quando voltei para Curitiba, alguns anos logo após minha chegada também. Então eu já venho atuando no sindicato, mas em algumas outras funções, secretaria, tesouraria, e assim a gente vai galgando ali algumas posições de diretoria, mas de fato, na presidência, a partir de 2018, quando nós tivemos ali a eleição, o nosso presidente, eu entrei como vice-presidente e o nosso presidente teve que se afastar, e aí a partir daí eu assumi até hoje. A categoria tem me dado a honra de me prestigiar nessa posição. Mas o que eu posso te dizer das conquistas? Quando a gente olha de novo, né, o aspecto histórico, uma das coisas fundamentais pelas quais o sindicato foi criado, e isso eu vou remontar um pouquinho lá aos anos 1913, 1914, quando foi criada a Universidade Federal do Paraná. Os médicos daquela época, vou citar aqui o Dr. Vitor Ferreira do Amaral, que é um nome, felizmente, que não sai da memória dos curitibanos e dos brasileiros, dos paranaenses dos brasileiros. O Dr. Vitor ele encabeçou um movimento que pretendia formar uma entidade sindical, né? E a partir do momento em que essa entidade sindical foi formada, várias outras entidades médicas acabaram se formando. Por exemplo, a Associação Médica do Paraná, ela surgiu também no seio, não do sindicato, mas desse movimento médico, não só do sindicato, mas do movimento, o sindicato já existia, né? Mas do movimento médico que foi tomando corpo e se organizando, né? A partir daí, então, se a gente começar a observar o que aconteceu, basicamente houve uma grande discussão sobre como garantir direitos aos médicos, como mostrar que o trabalho médico tem a sua importância, como, por exemplo, criar um sistema de saúde em que o sistema de saúde pudesse ser um sistema universal, que atendesse a população de uma forma geral, mas como os médicos iriam se inserir dentro desse sistema. A própria faculdade de medicina, né, de que maneira os médicos que trabalham na atividade clínica, por exemplo, poderiam passar a ser professores e ter o reconhecimento dessas duas atuações de forma clara. Então, tudo isso foram movimentos que foram crescendo ao longo do tempo. A gente tem
no histórico do crescimento do movimento sindical, a discussão sobre carreiras médicas. Em algumas instituições elas estão muito bem desenhadas, em outros ainda é uma reivindicação que a gente briga, luta, tenta levar considerações mas depende um pouco às vezes de amadurecimento, não do amadurecimento da carreira médica, mas do amadurecimento da instituição que emprega o médico, né? Então foram alguns ganhos. O piso salarial da categoria, a jornada de 4 horas, são ganhos que a gente considera ganhos importantes, porque hoje isto é reconhecido em nível nacional e é legislação, né? A lei do ato médico, que é uma lei que estabelece como a população tem que se resguardar em relação às prescrições de medicamentos, orientação de cuidados, né? Que é fundamental para que não haja uma interferência, às vezes, de prescrição de pessoas que não têm conhecimento adequado, que não têm formação adequada. Todos esses são ganhos que os sindicatos, de uma forma geral, foram conseguindo. Algumas delas são de âmbito nacional, tá? Se a gente trouxer para o âmbito estadual, né? No âmbito estadual, a gente tem ganhos da categoria, por exemplo, em relação à Secretaria de Saúde do Estado, hoje, né? Já teve outras denominações, mas a gente teve também o desenvolvimento de uma carreira profissional que está vinculada ao servidor público estadual, mas com a categoria médica tendo ali o reconhecimento da sua diferenciação em relação à progressão de carreira, em relação às promoções, a períodos, jornadas de trabalho, registros, etc. Então, existe uma série de desenhos aí, se a gente for elaborar, acho que a gente vai acabar consumindo aqui o tempo da nossa conversa bastante grande. O que eu acho que é importante dizer assim, hoje há uma segurança do profissional médico em relação às conquistas trabalhistas, em função de tudo em função desse desenho, né, dos nossos acordos coletivos. Nossos acordos coletivos, para te dar um número, ele tem uma previsão de cerca de 64 acordos, né, de regras específicas, licença maternidade, licença gala, várias licenças que foram conquistas obtidas ao longo do tempo, né, férias, remuneração por hora extra, tem uma série de ganhos aí que até Que anteriormente a a categoria gente não tinha publica. e acabou sendo uma Exatamente. negociação Não do próprio eram sindicato. situações reconhecidas, né? Sim. E hoje a gente tem essa discussão já bem clareada, bem definida e bem estabelecida. Como que, até para quem estiver nos assistindo e que às vezes está começando, né, a carreira médica, como que o CIMEPAR pode ajudar, pode auxiliar, às vezes uma necessidade muito específica, de que maneira que hoje o CIMEPAR atua para poder ajudar o médico? Primeiro, o CIMEPAR está sempre à disposição de qualquer médico que atue dentro do Estado do Paraná e, eventualmente, até de médicos que atuem fora do Estado do Paraná, tá? Esse acesso é feito por via telefônica, mas ele é feito também por e-mail, né, o que a gente pede, ou simplesmente acessando o próprio site do CIMEPAR médico, né? Eu já falo isso porque às vezes o pessoal confunde o CIMEPAR meteorológico, né, Sim, já que as siglas ficaram abreviadas da mesma sim. forma, né? Mas se você colocar lá no Google CIMEPAR médico, você já consegue o acesso e o É o caminho. primeiro ranqueado, né? Sem dúvida. O telefone 3338-8713 é um telefone de linha direta com o CIMEPAR, né, CIMEPAR médico, e também o cimepar@cimepar.com.br ou .org.br são caminhos de acesso. Mas o que eu, aproveitando a tua pergunta, eu quero deixar assim muito claro para os médicos, não há obrigatoriedade de estar filiado ao sindicato para que ele faça qualquer tipo de relacionamento conosco. É óbvio que no momento em que o médico não filiado nos exige algum tipo de atividade que eventualmente gere algum custo, a gente vai ter que discutir esse custo, porque não é justo eu ter a Atuar, contribuição, né, né? de alguns profissionais e trabalhar para outros que não contribuem. É um socialismo, né, que pode se tornar injusto nessa condição. Mas o que a gente costuma fazer é assim, recolhe a manifestação, a necessidade, a orientação, mas eu sempre que a gente recolhe isso, uma das coisas que eu quero já aproveitando a tua pergunta, que foi muito ótima, muito boa, é dizer o seguinte,
os médicos, de uma forma geral, que estiverem iniciando as atividades, eles têm que atentar basicamente para o seu modelo de contratação. Como ele vai atuar? Quem vai ser o responsável pela contratação do seu trabalho? O médico, por natureza da profissão, ele é um profissional liberal. E aqui eu faço um esclarecimento. O liberal, nessa caracterização, é porque ele tem a escolha da decisão que ele vai tomar aplicando o conhecimento técnico que ele adquiriu para chegar a ser médico. Então é uma escolha livre, por isso ele é chamado de profissional liberal. É diferente o conceito do profissional autônomo. O profissional autônomo é aquele que trabalha por conta própria. Ele se sustenta, ele providencia ou ele disponibiliza para ele mesmo os recursos necessários para manter a sua atividade profissional. Chamamos isso de médico particular, aquele que atende consultas particulares, ele seria o autônomo. Hoje, essa classificação ela é bastante restrita. A grande maioria dos médicos hoje, de alguma forma, ela está vinculada a alguma relação de emprego. Essa relação de emprego ela pode ser feita de várias formas. Pode ser uma contratação via consolidação das leis do trabalho, CLT. Onde ele passa então a ter todos os direitos que estão relacionados, e isso que nós estamos conversando sobre o acordo coletivo, as regras, as 64 regras que a gente discute com os empregadores, a questão dos reajustes, férias, 13º, isso faz parte da relação do vínculo trabalhista. Pode ser contratado temporariamente? Sim, em 2017, né, na legislação trabalhista atual do Ministério do Trabalho, houve algumas questões de modificação em relação a trabalho temporário, a trabalho por jornada específica, então algumas condições dessas, mas mesmo assim ele tem a proteção da legislação trabalhista que precisa ser observada. Essa é uma condição. Mas infelizmente o que a gente vê hoje, e aí uma orientação especialmente para os médicos recém-formados e também um alerta para aqueles que estejam nessa condição, hoje nós vemos duas formas de contratação diferenciadas que não a da consolidação das leis do trabalho. A primeira delas, a contratação via pessoa jurídica, e a segunda é uma forma de sociedade em caráter minoritário. Então, na contratação via pessoa jurídica, que é uma questão que passa a ser uma relação comercial entre duas empresas, né? Ou entre uma organização e uma empresa de pessoa, às vezes de pessoa única ou de um grupo de médicos, né? Isso é uma relação comercial. De certa forma, o CIMEPAR pode representar ou pode defender a posição do médico, e até já existe várias situações em que o próprio Supremo Tribunal ele já reconheceu que, mesmo sendo uma contratação via pessoa jurídica, pode ser reconhecida uma relação de trabalho. E, obviamente, reconhecida a relação de trabalho, mesmo com uma contratação jurídica, especialmente de pessoa única, né, profissional único, o reconhecimento desses direitos pode ser exigido em lei, pode ser exigido legalmente. Para colocar por que isso é reconhecido, porque existe subordinação, existe remuneração, existe um vínculo, existe jornada, muitas vezes. Não existe alteridade, ou seja, a possibilidade de transferir a outro o trabalho, que são os requisitos básicos da relação trabalhista. Quando eu tenho essas condições, obviamente a habitualidade, né, quando eu tenho esses reconhecimentos dessas questões, mesmo sendo uma contratação de pessoa jurídica, ela pode ser revertida para a pessoa física. E aí é importante você ter a atuação do sindicato, a atuação de uma assessoria jurídica de forma mais atuante no sentido de garantir esse direito. Uma questão que precisa ser alertada para os colegas que têm esse modelo de contratação é que uma relação comercial ela é feita à base de contrato. E à base de contrato, eu posso, se eu tenho uma previsão, por exemplo, de que esse contrato pode ser desfeito com aviso de 30 ou 60 dias, a partir do momento a relação contratual está desfeita e o profissional ficou sem a sua atividade, sem nenhum tipo de reconhecimento adicional. Ele não pode exigir 13º, fundo de garantia, férias remuneradas, etc. Ele simplesmente é uma relação comercial que se encerra. Esse é um ponto.
Mas existe uma outra coisa que é pior ainda, que a gente considera pior ainda, que é quando o médico aceita ser sócio de uma empresa para poder prestar serviço médico. Em que situação? Então, existem empresas médicas que hoje ganham licitações, infelizmente, junto a órgãos públicos, em que eles, ao invés de contratarem o médico e até conseguem um preço menor porque não tem a obrigação trabalhista, né, ao seu encargo, ao invés de contratarem o médico como empregado, eles dizem assim, não, você passa a ser sócio da empresa. Só que você passa a ser sócio com uma cota mínima de 0,0001%, e você não precisa colocar dinheiro aqui na empresa, você vai colocar trabalho. Só que o médico não presta atenção, e às vezes por desconhecimento, né, do que pode acontecer, ele não presta atenção que a partir do momento em que ele se torna sócio da empresa, ele assume todos os riscos da empresa. É bônus e ônus. Num primeiro, exatamente. E num primeiro momento, independente da quantidade de cotas que ele tenha. Porque, pensando na área de saúde especificamente, se um paciente sentir que foi lesado numa atividade profissional e ele busca na justiça o direito do reconhecimento dessa lesão, ele pode escolher um dos sócios da empresa e dizer, olha, eu quero processar este profissional. É lógico que esse profissional vai ter o direito depois de recorrer de forma... Existe uma figura que é a figura regressiva dentro do direito, em que ele pode, de forma regressiva, buscar compensar isso com a empresa. Mas né, até chegar neste momento... Todo esforço, né, ali, até chegar nesse momento, ele pode estar sozinho num processo representando a empresa. Então, por isso a gente chama muito a atenção dos profissionais, dos colegas médicos, para tomar esses cuidados. Exatamente. Procure uma relação de emprego saudável. Se você quiser participar como pessoa jurídica, procure também estabelecer um contrato onde você saiba todas as condições que vão te garantir, posterior, né, a uma eventual rescisão, o que você vai ter de garantia. Você pode até definir isso em contrato, sem problema algum. E é por isso que toda vez que o pessoal pergunta, mas o que um médico recém-formado... Venha conversar com a gente, venha receber orientação, porque se você não recebe essa orientação, a tendência é você lá na frente ter alguma dificuldade adicional. Você quer montar uma empresa? Monte a empresa. Obviamente não é uma coisa proibida, né? O Brasil é livre nesse sentido. Mas muito cuidado com o que você vai fazer, com o que você vai usar em termos de contratação. Então, buscar orientação é sempre importante, porque essa vivência é que nos faz, no dia a dia, reconhecer uma série de situações e receber uma série de reclamações que são, eu te diria que quase diárias. Olha, não foi respeitado isso, não foi respeitado aquilo, tive esse problema, como é que eu resolvo? Doutor, historicamente, quando o senhor trazia alguns dados históricos da criação dos sindicatos, a gente percebe que há uma relação ali de proteção, de amparo, né, à profissão médica, e é também relacionado ao próprio cooperativismo, né? E eu gostaria que o senhor, eu sei que o senhor é médico cooperado e que atua também dentro desse modelo de negócio. Eu gostaria de perguntar, né, como que o senhor enxerga como é a sua percepção com relação ao trabalho, ao movimento sindical e também ao trabalho no cooperativismo. Então vamos lá, acho que são coisas muito, muito bacanas. Eu sou um cooperativista não sei se eu nasci cooperativista, eu acredito que sim, mas a partir do momento que eu conheci o cooperativismo, me tornei um cooperativista de carteirinha e acho que levo isso comigo para a próxima existência. Mas por um motivo claro. Não há como você exercer hoje o trabalho, a profissão médica, sem você ter equipes. Você não consegue mais exercer a profissão médica sem você estar vinculado não só a outras profissões, mas também a outros colegas da atividade médica. O volume de conhecimento que o médico precisa ter, ele começa a ser necessariamente compartilhado. Se eu não consigo absorver todo o volume de conhecimento para todas as situações, naquele momento que eu estou atendendo o meu paciente, eu preciso me valer de outros profissionais. E aí eu acho que entra muito a questão do cooperativismo, né? Da cooperação, né? de outros profissionais, de outros especialistas no caso, né? Eu acho que por algum tempo
a gente teve muito a visão do paciente olhado de forma fragmentada. Como você comentou na abertura, eu sou gastroenterologista, de especialização, cirurgião, mas eu não recebo no meu consultório, eu costumo brincar, eu não recebo somente um estômago no meu consultório. Ele não é um estômago que entra pulando na minha sala aqui e eu vou tratar só dele, não. Eu vou tratar das questões relacionadas ao estômago, mas de um paciente inteiro, né? Que tem coração, que tem pulmão, que tem rim, e eu preciso entender esse paciente por completo, né? Até para poder, às vezes, diagnosticar o próprio estômago, né? Para poder Exato. entender todo o funcionamento do corpo humano. Para saber se ele é a causa ou ele é consequência, Exatamente. né, daquilo que trouxe o paciente até o consultório. Então, eu preciso ter essa visão da integração, não só do olhar do paciente como um todo, né, e prestar atenção nisso, porque essas repercussões, essas relações são muito importantes. E nesse momento eu preciso ter também, né, a participação, o conhecimento que talvez eu não tenha de forma tão aprofundada como teria um cardiologista sobre as questões relacionadas ao coração, ou um pneumologista em relação ao pulmão, um néfro para o rim e por aí nós vamos. Então eu preciso ter essa visão integrada e aí eu dependo de uma cooperação com outros colegas. Por isso que eu entendo. A cirurgia geral, então, não se fala, né? Como a minha primeira especialização ali foi cirurgia geral, você não faz cirurgia sem um auxiliar adequado. Existem pequenos procedimentos que você consegue fazer, mas em geral você precisa sempre de um outro profissional que te auxilie. E aí você precisa de um anestesista para fazer determinados procedimentos mais invasivos, ou seja, você precisa ter a vivência da equipe, tá? Então isso traz para a gente, né, uma formação e uma necessidade de cooperação, tá? Esse é um ponto importante. Agora falando um pouquinho de uma forma um pouco mais macro, né, digamos assim, na relação entre sindicalismo e cooperativismo. O sindicalismo ele tem um foco, um objetivo claro, que é na relação de trabalho do profissional médico com o seu empregador ou com o seu contratante. Então eu vou focar muito no exercício da profissão, mas o exercício da profissão especificamente nas condições de trabalho. Se a ergonomia do trabalho está adequada, se o agendamento dos pacientes está adequado num tempo que seja plausível para um atendimento de qualidade, se a formação do profissional está adequada para que ele preste aquele serviço, né? Isso é o objetivo do sindicato olhando para a dignidade especificamente do trabalho médico. O cooperativismo ele tem uma outra visão, que é a visão também do trabalho médico, mas da oferta do trabalho médico sendo feita de uma forma compartilhada. A visão coletiva, né, é uma visão que existe nos dois movimentos, tanto no movimento sindical como no movimento cooperativista, mas essa visão coletiva ela é exercida de formas diferentes pela atuação do sindicato e pela atuação das cooperativas de trabalho médico. Tá? Então, elas têm focos, embora todas olhem para o médico, para o exercício da profissão médica de uma forma muito objetiva, muito clara e muito construtiva, né? As duas têm focos de atuação diferentes. O sindicato na questão do trabalho propriamente dito, nas condições específicas do trabalho, e o cooperativismo na disponibilidade, então, dessa integração entre as várias especialidades e o próprio exercício da profissão. O que eu posso dizer em relação, eu entendo que as duas se somam, tá? São movimentos diferentes com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Fazer com que o médico consiga levar o seu conhecimento, a sua experiência, a sua expertise, né, para o paciente, que é o grande objetivo do trabalho médico. E aqui, se você me permite, eu acredito até que é uma das coisas que você acabaria me perguntando, de que forma tanto o sindicato como o cooperativismo auxiliam o médico no exercício efetivo do trabalho. Agora, pensando na relação que o médico tem com o paciente. E aí eu queria, se você me permite, antecipando uma pergunta que eu sei que você ia me fazer, o cooperativismo disponibiliza uma área de trabalho para que o médico consiga
dentro daquilo que a cooperativa lhe oferece, em termos de disponibilidade de pessoas para serem atendidas, o cooperativismo proporciona esse campo de trabalho, digamos assim. O sindicato ele vai dizer assim, você, para poder exercer o teu trabalho, tá, você precisa ter essas condições A, B, C ou D para execução. Mas os dois procuram manter a coisa que é mais sagrada na relação entre quem precisa de assistência médica e quem pode prestar essa assistência, que a relação é o vínculo, a chamada relação médico-paciente. A relação médico-paciente é a coisa mais importante no processo de assistência à saúde. E essa relação ela não pode ser quebrada, ela não pode ser interrompida por uma relação trabalhista. Então, quando eu comentei com você que a contratação por uma pessoa jurídica, por exemplo, prevê que dentro de 30 dias eu rescindo o contrato, eu estou tirando esse médico da relação com os pacientes que ele atendia. Isso é ruim para o paciente, é péssimo para o sistema de saúde. Uhum. Porque à medida que eu vou mantendo o vínculo na relação médico-paciente, eu vou conhecendo melhor o paciente, vou entendendo, eu vou convivendo com esse paciente um período mais longo, eu tenho mais conhecimento sobre a saúde dele e condições de resolver mais rapidamente tem as bastante necessidades insumo, né, que ele daquilo que tem. ele trouxe durante todo esse período. Então, nesse sentido, aqui eu vejo uma convergência entre o cooperativismo e o sindicalismo. Por quê? Porque nesse momento eu estou olhando o paciente, que é o objetivo principal do trabalho médico. Sim. Existe uma discussão, uma proposta que a Espanha vem fazendo e nós somos solidários, não, o CIMEPAR é solidário nisso, nós participamos de um movimento em relação a isso, que é transformar a relação médico-paciente num patrimônio imaterial da humanidade. Bacana. O que é esse patrimônio imaterial? É coisa que não pode ser mexida. Sim. Ela não pode ser simplesmente relegada a um segundo plano. Bacana, doutor. Para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho no geral da medicina, né? Como que o senhor enxerga as mudanças que a classe médica também sofreu e sofre, né, com o passar do tempo, e também quais os desafios para os próximos anos. Enormes, né? Eu acho No que geral da saúde, né? nós estamos evoluindo como nação, tá? Eu acho que é uma coisa importante. A nação precisa entender que cada um tem um papel importante na constituição da sociedade como um todo, e nos resultados que a sociedade tem. Quando a gente reclama de um ou de outro governante, e aqui não tem absolutamente nenhuma cor partidária, é bom deixar isso muito claro, a gente tem que entender que nós estamos reclamando de nós mesmos, da nossa atuação como pessoas que podem ou não mudar alguma decisão desses governantes ou dessas instituições. Então é importante que a gente tenha essa visão. Quando a gente pensa especificamente na área médica, o que a gente está antevendo? Primeiro, nós estamos caminhando para uma formação médica com algumas dificuldades. Por quê? Uma proliferação muito grande de escolas médicas, muitas delas, e a maior parte delas, sendo representadas por escolas particulares e que não têm ainda nem experiência e nem estrutura adequadas para oferecer aquilo que o médico precisa na sua formação, que é a experiência, que é a vivência. Eu não posso absolutamente, é muito fácil, acho que, de entender isso, eu não posso formar profissionais cirurgiões que não exercitem uma técnica operatória, que não saibam montar uma mesa de cirurgia, uma mesa cirúrgica para poder operar com eficiência. Porque o paciente vai estar ali recebendo esse cuidado, muitas vezes de uma forma desorganizada, e isso pode gerar acidentes, etc. Então, é inconcebível, por exemplo, que eu forme um cirurgião sem um hospital adequado. É inconcebível que eu forme um clínico sem que ele palpe um abdômen, que ele palpe uma barriga, que ele auscute um pulmão. Então é fundamental que a gente tenha unidades de saúde de vivência prática, tá? Que precisam ser exercidas, que precisam ser feitas por quem está na formação. Então esse é um ponto fundamental. Com a tendência que nós temos hoje da formação médica, é fundamental que a gente tenha
um nivelamento e uma seleção de escolas que de fato consigam formar profissionais, perdão, de boa qualidade. E quando eu falo boa qualidade, qualidade em medicina é 100%. Não tem... Não tem espaço, Desculpe, né? desculpe, não dá para falar em médico meia boca. Sim. Não existe médico meia boca, entendeu? Porque, desculpe o termo, né? É um jargão, mas um médico mal formado é um risco para a sociedade. Sim. E a sociedade precisa estar atenta para essa questão. Tá? Existe ali uma questão de necessidade de profissionais? Sim. Mas aí vem uma questão que eu costumo falar sempre e acho que eu vou morrer falando. Muito cuidado com as questões quantitativas. Se faz muito a correlação, eu preciso um médico para X pessoas. Não, eu preciso um médico que saiba resolver o problema de X pessoas. É diferente? Sim. Né? Um médico, a gente vê hoje uma discussão que está muito em voga aqui no nosso meio, que o médico tem que atender X consultas no período que ele estiver trabalhando. Não existe cronômetro na área médica. O trabalho médico não pode ser cronometrado. O trabalho médico ele tem que ser feito de acordo com a necessidade. O paciente numa primeira consulta é diferente de um paciente que vem para simplesmente apresentar resultado de exames, de análises clínicas. Porque eu já consultei, já tenho histórico clínico, já sei o que eu tenho de dúvida. Né? Agora, a primeira consulta desse paciente eu preciso fazer com muito cuidado, eu preciso de todas as informações, preciso conhecer o paciente. É óbvio que ela vai durar muito mais tempo do que a revisão dos exames, por exemplo. Sim. Então, é difícil você cronometrar a atividade médica. E o que a gente vê hoje é isso, é uma busca de quantidade. Quantos pacientes? E, infelizmente, os empregadores da área pública usam muito esses argumentos. X pacientes foram atendidos na unidade não sei o quê. X pacientes foram atendidos na unidade, na unidade de pronto atendimento da região tal, da vila tal. Mas Não às vezes é não isso. tem um retorno, né? Por Exatamente. exemplo, quantos, dentro desse X pacientes, quantos deles foram de fato, tiveram seus problemas resolvidos, né? Tiveram às vezes um encaminhamento. Então a discussão não é o médico que está demorando para atender. Esse é um ponto que a gente vê muito, que está muito em voga nesse momento aqui, com os novos vereadores assumindo, e eles vão e fazem, não, porque o médico tem que atender em tanto tempo. Isso não existe. Na área médica não existe. A gente tem discutido isso com o Conselho Regional porque a gente tem visto que isso gera violência contra os profissionais e torna os profissionais como se eles fossem os vilões do sistema de saúde, o que não são. Uhum. Porque na prática eles estão ali para trabalhar e vão trabalhar de acordo com o que vier de trabalho, muitas vezes até com sacrifício pessoal. E isso a gente vive na nossa lida diária do sindicato. O que acontece é que, na verdade, há uma desorganização, uma falta de gestão melhor, existe gestão, mas uma falta de gestão melhor, no sentido de disponibilizar um acesso maior aos profissionais. Então, uma das coisas que nós precisamos discutir muito na área médica, e talvez por isso a área área privada tenha melhor resultado, porque ela fornece mais acesso. E os pacientes, na grande maioria das vezes, eles encontram o profissional que eles precisam num tempo adequado. Não vou dizer que seja o tempo melhor, porque senão a gente vai começar a falar de ter um médico para cada médico, né? Um médico para cada paciente. A hora que eu preciso, eu tenho um médico. Não funciona exatamente assim, não existe lugar nenhum no mundo que tenha essa possibilidade. Mas a gente precisa ter uma gestão melhor. A área pública precisa melhorar a gestão para tornar aquele financiamento que eu considero um financiamento bastante bom, tá? Mas para tornar esse financiamento o mais eficiente possível. E aí a gente vê então a necessidade da participação de profissionais que conhecem a área de saúde, principalmente os profissionais médicos, também participando das decisões na gestão para que o resultado seja mais eficiente. Então o que eu vejo hoje em termos de futuro, primeiro, nós precisamos conter um pouquinho esse volume absurdo de novas faculdades de medicina sem condições de formar profissionais de boa qualidade e precisamos melhorar a capacidade de gestão dos sistemas de saúde, seja ele público, seja ele privado, mas principalmente na área pública. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela sua participação, né? E eu gostaria de deixar espaço para o senhor ficar livre, caso tenha ficado faltando alguma informação, para o senhor ficar livre para contribuir. Muito obrigado, Lana. Primeiro, quero te agradecer
a oportunidade de estar aqui falando, né? Eu sou de falar bastante, agora eu vou olhar um pouquinho para a câmera. E falar para os colegas médicos. Colegas, o sindicato existe para vocês. Tá? Nós temos um compromisso não só dentro da diretoria, que aliás quero deixar claro para vocês, a diretoria do sindicato ela não é remunerada, tá? É um trabalho voluntário, a gente obviamente recebe por alguns serviços que a gente presta, mas são valores extremamente pequenos, se a gente for comparar com a atividade, mas eu gostaria de dizer para os colegas assim, usem o sindicato está disponível para que vocês o mantenham vivo com o objetivo para o qual ele foi criado. Nós vamos chegar certamente aos 100 anos, não já, mas vamos chegar aos 100 anos daqui a alguns 6 anos, mais ou menos, mas no sentido de mostrar para a categoria os ganhos necessários. E cada vez mais nós vamos precisar que você, como profissional de saúde, participe das atividades do sindicato, no sentido de fazer com que essas atividades procurem garantir à categoria médica o exercício digno da profissão, que é o que a gente mais deseja, é o que a gente mais busca fazer em todas as atividades que a gente faz. Então, disponibilizem do sindicato para que a gente possa fazer um trabalho conjunto e fazer com que nós façamos com que a medicina volte a um patamar de reconhecimento que ela progressivamente vem perdendo junto aí à população e junto aos entes públicos. Estamos à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez, Lana. Obrigado à Ampla e à possibilidade desse nosso diálogo. Muito obrigada novamente, doutor, e com isso também agradeço ao nosso espectador, ao médico cooperado que também nos acompanhou, profissionais de saúde. Esse e outros episódios você pode conferir no site da Ampla. Além disso, também estão no YouTube e também no Spotify. Muito obrigada e até a próxima.